E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Beatriz fará uma ligação para sua mãe e Clarice, ao desligar, ficará completamente abalada. Já Gregório, que estará ao lado de Clarice, ele se aproxima e pergunta: "O que foi, Clarice? Aconteceu alguma coisa? Quem foi que te ligou para te deixar nesse estado?" A mãe de Beatriz olha para o médico e diz: "Eu acabei de receber uma ligação da Beatriz e ela me falou que a dona Arlete está completamente arrasada. A pobrezinha acabou de descobrir o que aconteceu com a filha dela." Gregório, sem entender direito, pede que Clarice se explique melhor. E Clarice fala: "Acontece que o delegado encontrou um cordão no local onde o corpo da Valéria foi enterrado. E eles foram até a dona Arlete para que ela pudesse confirmar se aquele cordão era da Valéria." Gregório, ao escutar aquilo, comenta: "E pelo visto, a dona Arlete confirmou que o cordão pertencia à filha dela, não é mesmo?" Clarice confirma e Gregório questiona: "E agora? A Beatriz por acaso disse o que o delegado tem intenção de fazer? Ele por acaso pretende prender o Juliano?" Clarice olha para o médico e responde: "Infelizmente não. A Beatriz me disse que apesar de terem encontrado o corpo da Valéria, o fato é que não existe nenhuma prova contra o Juliano. Nada que prove que foi ele que causou essa fatalidade." Gregório pensa um pouco e diz: "Eu tinha medo que isso pudesse acontecer. Afinal de contas, já se passaram 16 anos e será muito difícil provar qualquer coisa contra o Juliano." Clarice, ao escutar aquilo, fica ainda mais arrasada. E naquele momento, Bia chegará para visitar a sua mãe. No entanto, a moça, ao ver Clarice conversando com o homem, ela fica curiosa, pensando que pudesse se tratar de um novo namorado de sua mãe. A mimada então se esconde para escutar a conversa dos dois. Já Clarice e Gregório, sem imaginar que a Bia estava escondida, escutando toda a conversa, os dois continuarão conversando e comentando as coisas horríveis que o Juliano e a Maristela fizeram. E eles também irão falar sobre o fato de a Bia ser a verdadeira Isabel. Bia, ao escutar aquilo, ficará em choque e grita: "Mas do que a senhora está falando, mãe? O que são todas essas coisas horríveis que vocês dois estão falando contra o Daddy e a Granny?" Clarice, a olhar para sua filha, ela se assusta e pergunta: "Bia, minha filha, o que você está fazendo aqui?" Bia a encara e responde: "Eu vim fazer uma visita surpresa à senhora. Porém, quando cheguei aqui e vi a senhora conversando com esse homem, eu fiquei curiosa e por isso eu me escondi para escutar a conversa de vocês. Mas eu nunca pensei que iria escutar o que eu acabei de ouvir." Clarice, preocupada com a filha, questiona: "E o que você escutou, minha filha? Me diga exatamente o que você ouviu, que eu garanto que posso explicar." Bia, sem pensar duas vezes, fala: "Eu escutei quando a senhora chamou o meu pai de mentiroso e o acusou de ter tirado a vida da filha da Arlete. Além disso, eu ouvi quando a senhora disse que o meu verdadeiro nome é Isabel.
e que eu não sou a tua filha de sangue. Clarice fica em choque ao saber que Bia tinha descoberto o segredo do seu passado. A mãe de Beatriz então tentará mentir e dirá à filha mais nova que ela entendeu tudo errado. Bia, no entanto, responde: eu sei muito bem o que eu escutei, e não adianta a senhora tentar me enganar. Tudo o que eu quero agora é que a senhora me conte toda a verdade. Gregório se aproxima de sua amada e a aconselha: a esse ponto, Clarice, eu acho que o melhor que você tem a fazer é contar a verdade para a tua filha. Clarice fica pensativa e diz: eu não posso fazer uma coisa dessa, Gregório. A Bia não pode se estressar. Ela tem um problema no coração. Já Bia, ao escutar aquilo, ela implora: me diga, mãe, o que é que está acontecendo? O que é que todo mundo está escondendo de mim? Clarice, sem alternativa, fala: tudo bem, minha filha. Eu vou te contar toda a verdade. E eu preciso que você seja muito forte. Bia fica ainda mais aflita e Clarice revela: o teu verdadeiro nome é Isabel. E você é a neta da Dona Arlete. Bia fica confusa e pergunta quem era a outra Isabel. Clarice olha para a filha e explica: o teu pai e a tua avó, a Maristela, eles contrataram aquela garota para enganar a Dona Arlete. Eles não queriam que a Dona Arlete desconfiasse que você fosse a sua verdadeira neta. E por isso, eles pagaram aquela moça para fingir ser a Isabel. Bia, em choque, questiona: então isso significa que a senhora não é a minha mãe e que a minha mãe verdadeira é essa mulher que vocês chamaram de Valéria? Clarice confirma e começa a contar todo o seu passado e de como ela foi dopada por Juliano e Maristela. A moça ficará arrasada e Clarice, preocupada, pergunta: você está bem, minha filha? Como está o teu coração? Bia se aproxima de sua mãe e responde: eu estou bem. Eu estou muito abalada com tudo que eu acabei de escutar. Isso eu devo admitir. Clarice fica feliz e diz: eu tive tanto medo de que quando você descobrisse toda a verdade, isso pudesse causar um infarto em você. Por isso que eu pedi que todos guardassem segredo e não contassem nada para você. Não porque eu não confio em você, minha filha, mas sim porque eu estava preocupada com o problema que você tem no coração. Bia pede para que a sua mãe não se preocupe e avisa que, apesar do choque, ela se sente muito bem. A moça também demonstra maturidade e fala: eu quero que a senhora saiba que eu vou estar sempre ao teu lado e que a senhora sempre será a minha mãe. Clarice se emociona e afirma: eu também quero que você saiba, Bia, que você é a minha filha e que para mim isso nunca vai mudar. Gregório, ao escutar toda aquela conversa, ele diz estar feliz pelas duas. E Clarice o encara e avisa: agora só falta que a justiça seja feita e que o Juliano e a Maristela sejam presos e que o Juliano e a Maristela paguem pelos seus crimes. E naquele momento, Dona Carmen se aproxima e conta: a Beatriz acabou de me ligar. Ela disse que o delegado afirmou que fechará o caso da Valéria. Clarice é estranha e questiona: como assim? Por que ele vai fazer uma coisa dessa? Ele não vai sequer tentar descobrir quem foi o culpado. Carmen responde:
Pelo que a Beatriz me disse ao telefone, o delegado falou que sem uma testemunha ou uma confissão, não tem nada que se possa fazer. Gregório, ao escutar aquilo, avisa. Eu já imaginava que isso pudesse acontecer. Afinal de contas, já se passaram 16 anos. E o Geraldo, que era uma testemunha essencial nesse caso, se recusou a depor. E o único modo de colocar o Juliano e a Maristela na cadeia por esse crime é se os dois confessarem tudo. Clarice, desanimada, afirma: isso nunca irá acontecer. Aqueles dois nunca vão admitir terem feito uma coisa dessa. Já Bia, ao se aproximar de sua mãe, ela fala: na verdade, eu acho que sei um modo de fazer com que o Daddy e a Granny confessem tudo. Clarice fica curiosa e pergunta: do que você está falando, Bia? Como você pretende convencer aqueles dois a admitir que cometeram os seus crimes? Bia olha para sua mãe e responde: eu vou usar o sentimento de culpa deles. Clarice, ao escutar aquilo, fica confusa e pede para sua filha se explicar melhor. Bia, então, a encara e diz: o Daddy e a Granny podem até não confessarem para a polícia, mas eu tenho certeza que eles irão contar tudo para mim. Gregório se aproxima da moça e avisa: eu acho que isso é impossível. Aqueles dois nunca contariam algo tão grave para você, Bia. Eles vão negar até o fim. Bia olha para sua mãe e Gregório e fala: vocês não estão entendendo. Eu não estou falando que eles irão falar de boa vontade, mas acontece que eu tenho um plano. Clarice pergunta do que se trata o plano da filha. E a garota, ao se aproximar dos dois, ela explica tudo em detalhes. Clarice, ao escutar aquele plano, ela fica impressionada e comenta: esse plano é genial e realmente ele pode funcionar. Já Gregório encara a moça e diz: eu devo admitir que nunca pensei que um plano desse pudesse sair da tua cabeça, Bia. A moça olha para o médico e responde: bem, na verdade, eu me lembrei de um livro que eu li, mas eu acho que esse plano também irá funcionar na vida real. Clarice, sem perder tempo, chamará a todos para irem até a casa de Beto para colocarem o plano em ação. E não muito tempo depois, Clarice, Gregório e Bia chegarão no apartamento de Raimundo. E ao entrar, eles dão de cara com Beto, Beatriz e Basílio. Clarice então contará que Bia descobriu toda a verdade e que a filha teve um plano para desmascarar o Juliano e a Maristela. Beatriz pergunta do que se trata e Clarice explica: nós primeiro vamos ter que convencer o Juliano que a Bia sofreu um acidente de carro e que ela não resistiu a esse acidente. Beto estranha e questiona: e para que tudo isso? Para que inventar essa mentira? Clarice o encara e responde: isso será apenas a primeira parte do plano. Nós vamos dizer para o Juliano e para a Maristela que a Bia descobriu toda a verdade. E ela ficou tão desesperada que pegou o carro do Raimundo e sofreu um acidente. Beatriz, ainda sem entender, pergunta para que tudo aquilo. E Clarice explica: quando Juliano e a Maristela descobrirem do falso acidente da Bia, eles se sentirão culpados. Eu irei pessoalmente contar para eles e direi que tudo aquilo foi porque a Bia estava envergonhada de pertencer à mesma família que eles dois. Basílio, ao escutar aquilo, questiona:
E quanto ao corpo? Aqueles dois vão querer ver o corpo da Bia. Gregório toma a palavra e responde: Bem, eu já combinei com um colega que trabalha no hospital. E ele dirá que o corpo foi retirado pela Clarice, que é a mãe. E Clarice completa dizendo: E eu vou falar para aqueles dois que não pretendo contar onde será o velório. Beatriz, mesmo escutando aquilo, diz: A senhora me desculpe, mãe, mas eu acho difícil que o Juliano e a Maristela confessem tudo, apenas por causa de peso na consciência. Beto e Basílio também concordam. E Clarice continua explicando: Eu sei disso. E é aí que o Basílio entra. Ele terá que colocar na comida do Juliano e da Maristela alguns remédios que o Gregório conseguiu. Basílio a encara e pergunta: Mas que remédios são esses? Gregório se aproxima e responde: Bem, esses medicamentos eu consegui com um velho amigo. E eles são parecidos com os mesmos remédios que o Dr. Pimenta receitou para a Maristela tomar. E claro que em uma situação normal, eu seria completamente contra dar esse tipo de remédio para alguém. Até porque eles podem causar vários sintomas, como por exemplo a paranoia. Basílio, ao escutar aquilo, garante que irá encontrar um modo de colocar o remédio na comida dos dois. E Bia, ao olhar para todos, ela avisa: E quando chegar o momento certo, será a minha vez de entrar em ação. E eu prometo que vou desmascarar o Daddy e a Granny. Beto olha para a moça e pergunta: E como exatamente você fará uma coisa dessa, Bia? A garota o encara e responde: Isso você não se preocupe. E deixe que eu tenho os meus métodos. Beto fica curioso. E Clarice se aproxima do rapaz e pede: Tem mais uma coisa que eu preciso de você, Beto. O rapaz pergunta do que se trata. E Clarice fala: Eu preciso da tua câmera. Eu sei que você tem uma câmera pequena que a Beatriz te deu de presente. Beto confirma e questiona: E para que você precisa dela? Clarice responde: Eu preciso que você entregue para o Basílio, para que ele possa esconder essa câmera na sala da mansão dos Alencar. E assim, filmar toda a conversa do Juliano e a Maristela com a Bia. Beto, sem pensar duas vezes, avisa que irá emprestar. E Clarice agradece. E logo em seguida, Gregório chama Basílio e diz: Eu vou te entregar o remédio que eu deixei lá no carro. Basílio, ao escutar aquilo, ele se aproxima do médico e os dois saem. Já Clarice avisa para Beto e Beatriz que eles colocarão um plano em ação em 3 dias, que será o tempo suficiente para que o remédio faça efeito no Juliano e na Maristela. E depois de 3 dias, Basílio fará uma ligação e diz: Eu acho que o Juliano e a Maristela já estão prontos. Eles tomaram o remédio todos os dias e eu mesmo coloquei na comida dos dois. Agora, você já pode colocar o teu plano em ação. E não muito tempo depois, Clarice chegará junto de Beto na mansão dos Alencar e contarão que Bia sofreu um acidente de carro. Maristela, ao escutar aquilo, fica em choque e questiona: Como isso pôde acontecer? Quem é que estava dirigindo esse carro? Clarice a encara e responde: A Bia estava sozinha. Ela acabou escutando uma conversa minha com Beto e descobriu toda a verdade. Depois, ela ficou tão decepcionada e desesperada que pegou o carro do Raimundo e saiu em alta velocidade. Mas
Como ela não sabia dirigir, ela acabou batendo o carro. Juliano, desesperado, pergunta onde estava sua filha. E Clarice avisa. Eu pedi que levasse o corpo dela para um local onde eu mesmo vou fazer o funeral dela. E não quero nenhum de vocês dois presente. Maristela, ao escutar aquilo, imediatamente questiona. Funeral? Como assim, Clarice? Do que você está falando? Clarice a encara e responde. O que eu estou dizendo é que a Bia não está mais viva e que as últimas palavras que a minha filha falou antes de pegar aquele carro foi que ela tinha vergonha de fazer parte da família Alencar. Juliano, furioso, exige ver a filha e Clarice fala. Eu já disse que não quero vocês dois no funeral dela. Até porque eu sei que a Bia também não gostaria que vocês estivessem lá. Ela morreu odiando vocês dois e se sentindo culpada por fazer parte dessa família. E após falar aquilo, Clarice e Beto saem. Já Maristela, em desespero, grita. Isso não pode ser verdade. A minha neta não pode ter sofrido esse acidente horrível. Isso deve ser mentira da Clarice. Só pode ser isso. Juliano diz que ligará para o hospital para saber se aconteceu algum acidente. E ao desligar a ligação, ele fica calado, sem saber como olhar na cara de sua mãe. Maristela o encara e pergunta. E então, Juliano, o que foi que disseram? Me diga de uma vez. Essa história é mentira da Clarice, não é mesmo? Juliano diz que não e confirma toda a história. Os dois então ficarão arrasados. Enquanto isso, Gregório ao se aproximar de Clarice, Beto e Bia, ele fala. Eu acabei de receber uma ligação do meu amigo do hospital. Ele disse que já confirmou toda a história para o Dr. Juliano. Bia, ao escutar aquilo, avisa. Pois então, amanhã eu vou colocar minha parte do plano em ação. E Beto diz. Pois eu vou agora mesmo levar a minha câmera para Basílio. E após falar aquilo, o rapaz sai. Já Clarice, ao olhar para a filha, ela fala. Eu também conversei com a Coralina e a convenci a nos ajudar, para que fique ainda mais convincente. Gregório diz que aquilo é perfeito, e que com o remédio que os dois já estão tomando, Juliano e Maristela com certeza irão cair na armadilha. Já no outro dia, bem cedo, Juliano estará conversando com a sua mãe. E de repente, Bia aparecerá e deixará os dois assustados. Maristela, feliz, olha para a neta e fala. Bia, você está viva. Eu sabia que você ainda estava viva. Juliano também diz estar aliviado. E Bia os encara e avisa. Acontece que eu não estou mais viva. Eu só estou aqui porque a minha alma não conseguiu encontrar descanso. Juliano pede para que a filha não faça aquele tipo de brincadeira. No entanto, os dois estarão sob o efeito do remédio do Dr. Gregório. E por isso, eles ficarão confusos com toda aquela história. Já momentos depois, Basílio chegará na sala e ao ver Maristela e Juliano conversando, ele se aproxima e fala. Eu entendo que vocês dois ainda estão em luto. Então, se vocês quiserem ficar em casa para repousar, não se preocupem, que eu vou cuidar de tudo na empresa. Maristela olha para o marido e questiona. Do que você está falando, Basílio? Quem está de luto? O rapaz, sem pensar duas vezes, responde. Vocês?
Eu acredito que vocês dois ainda vão precisar de um pouco de tempo para se recuperar pelo que aconteceu com a Bia. Juliano se aproxima e grita: não se faça de besta. Você por acaso não está vendo que a Bia está viva e está aqui, nessa sala? Basílio olha para os lados e diz: o que você está falando, Juliano? Aqui nessa sala só tem nós três. Bia olha para sua avó e o seu pai e avisa: o Basílio não pode me ver. Somente vocês dois podem. Juliano e Maristela estarão confusos por causa do remédio e gritam chamando a Coralina. A empregada, ao chegar na sala, ela pergunta: o que foi, doutor Juliano e dona Maristela? Vocês estão precisando de alguma coisa? Se vocês estiverem, é só me dizer, que eu farei qualquer coisa nesse momento de luto. Eu quero que vocês saibam que eu sempre gostei muito da Bia. Juliano encara a empregada e questiona: você por acaso não está vendo a Bia aqui? Coralina olha para os lados e responde: aqui? Mas onde? Eu só vejo o senhor, a dona Maristela e o senhor Basílio. Juliano e Maristela ficam ainda mais desesperados. E Bia repete: eu já disse que somente vocês dois podem me ver. Maristela, assustada, pergunta: mas por que somente nós dois? Por que você ainda está aqui, Bia? A moça responde: eu não consegui ter descanso. E a culpa é de vocês dois. E enquanto eu não escutar toda a verdade sobre o meu passado, eu vou continuar presa nesse mundo. Juliano e Maristela, ao escutar aquilo, arregalam os olhos e Bia implora: por favor, me contem a verdade sobre a minha verdadeira mãe e o que aconteceu com ela. E me contem também por que a Clarice me criou, pensando que eu fosse a filha dela. Maristela, naquele momento, será consumida pela culpa, e pensando que tudo aquilo fosse verdade, ela confessará para a neta tudo o que realmente aconteceu. Basílio, ao ver que o plano estava funcionando, ele pensa consigo mesmo: pelo visto, a Clarice tinha razão. Esse plano está funcionando. E a Maristela está confessando tudo. E Juliano também confessará tudo o que fez, sem imaginar que o Basílio tinha escondido uma câmera naquela sala. E após Juliano e Maristela terem confessado que foi o Juliano a empurrar Valéria, e que foram os dois que pagaram ao Geraldo para ocultar o corpo dela, eles pedirão desculpas a Bia. Os dois também contarão que mantiveram a Clarice dopada por todos aqueles anos. E após os dois terminarem de falar, Beto, Beatriz e Clarice entrarão. E Juliano e Maristela logo perceberão que tinha alguma coisa de errada. Beto vai direto onde a câmera estava escondida. E Juliano, confuso, pedirá uma explicação. Será então que Bia contará que tudo aquilo era apenas um plano para fazer com que os dois confessassem todos os seus crimes. Juliano e Maristela ficarão arrasados. E logo depois, o delegado chegará e Clarice avisa: eu tomei a liberdade de chamar o delegado para essa festa. Beto então mostrará a filmagem para o oficial da lei. E o delegado, após escutar toda a confissão, ele fala: aqui tem provas suficientes para acusarem vocês dois pelo que aconteceu com a Valéria e por terem dopado a senhora Clarice.
Por todos esses anos, Maristela e Juliano receberão voz de prisão e serão condenados a irem para a cadeia. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.